Perfeito, vamos agora ouvir o Dr. Nélio Tombini, especialista em psiquiatria. Por favor, tenha bondade, doutor. Bom dia, obrigado pelo convite, a Gerte, o Cláudio Lovato, né, que na verdade foi a pessoa que me buscou, né, nós sem nos conhecermos pessoalmente, acabamos trocando essas informações. Eu quero cumprimentar também o governador, Eduardo Leite, né, a quem nos orgulha no Rio Grande do Sul, né, temos um governador que nos orgulha em momentos de tantas confusões políticas pelo Brasil fora, o Ranolf também, que eu já o conheço rapidamente, o Melão, Mirna, o Martini, vamos lá. Eu fico muito feliz em estar aqui nesse espaço, porque, assim, uma das coisas que falta, né, ainda do ponto de vista de saúde pública, é dar mais olhar, ter um olhar mais acurado com a saúde mental. Nós não damos atenção para a saúde mental. Nós damos atenção relativamente quando as pessoas estão doentes do ponto de vista mental, né? Quando as pessoas estão loucas, né? Que é um termo popular, quando as pessoas estão muito depressivas, estão muito perturbadas, aí, evidentemente, a família se mobiliza e o Estado acolhe. Mas do ponto de vista de saúde mental, nós como coletividade, como Estado, não damos atenção. Evidentemente, né, eu li o trabalho do Dini, e fica claro, assim, quando eu também coloquei essas minhas observações, que nós não podemos afastar o feminicídio de doença mental. Eu não estou aqui dizendo, esse tema é complexo, inclusive, assim, eu até me exponho, eventualmente, para algumas pessoas que poderão me criticar, eu não estou aqui passando a mão na cabeça dos homens agressivos, não é isso, assim. Mas, sem dúvida, no próprio relatório da Nadine já aparece isso, assim, né? Que existe muito mais doença mental do que nós imaginamos. O ser humano, ele é, de uma certa forma, agressivo. É da natureza do ser humano. O ser humano não é bonzinho, né? Por isso que é importante, né, a gente ter o cuidado de não brigar no trânsito. Daqui a pouco podemos pegar alguém no trânsito que a gente não conhece, muito enlouquecido, e ser agressivo até nos matar. Acho que a história de desarmamento, nesse sentido, também foi boa. A gente se encontrar eventualmente com uma pessoa muito atrapalhada na rua e nos dar um tiro por causa de uma discussão banal. Então, o ser humano, potencialmente, ele é muito violento. Nós temos que saber isso. Se ele bebe, e você sabe que, do ponto de vista de saúde pública, a pior droga que tem é o álcool. Não é maconha, não é cocaína, não é crack, é álcool. Porque pega uma população muito grande e o álcool passa batido na população como se fosse algo, assim, bem administrável. Muito difícil, né, assim, as pessoas se perceberem dependentes do álcool. É muito difícil. Só quem mora com uma pessoa que bebe sabe o quanto é nociva para aquela família. Então, assim, então é importante que a gente olhe para as pessoas, para os homens e para as mulheres. Porque eu, quando estava pensando, conversei com o Cláudio sobre esse tema, né, eu acho importante, né, assim, nós colocarmos luzes também sobre as mulheres. Eu acho que as mulheres precisam mais ajuda, né, porque elas é que acabam, às vezes, ficando presas, né, a esses homens muito doentes. Assim. O que eu quero dizer um homem doente? Esses homens que acabam sendo agressivos e abusivos com as mulheres e que chegam ao feminicídio, eles têm um viés de funcionamento, às vezes, assim, que se percebe para alguém que tem intimidade com a vida emocional. Às vezes são homens muito controladores, eles se oferecem para as mulheres como os redentores, eles vão cuidar da vida delas, vão oferecer tudo. Então, assim, eles as seduzem e trazem para esse covil, né, para esse covil da doença, e elas ficam aprisionadas. Tu não precisa trabalhar, eu vou cuidar de ti. Muitas vezes tiram elas, inclusive, dos seus vínculos. Não, te afasta da tua família, vou tomar conta de ti. E aí elas ficam envolvidas com uma fantasia que encontraram o pai ou a mãe ideal. Todos nós, assim, quando temos alguns vazios da vida, quando nós crescemos, às vezes, em famílias que não são muito saudáveis, nós crescemos com vazios e sempre temos uma fantasia. O ser humano é muito mobilizado por fantasias, pelo seu imaginário, de encontrar um pai ou uma mãe que se perdeu lá na infância, ou que não teve. Então, é muito fácil cair na mão de uma pessoa que nos seduza, principalmente as mulheres, que encontrou o pai e a mãe ideal que vai cuidar dela. Muitas vezes, por trás disso, tem um aprisionamento assim, né, psicológico, moral, físico. Então, eu acho fundamental assim, que as autoridades públicas deem atenção para as mulheres. As mulheres precisam, e eu já ouvindo a Nadine falar, precisam ter um espaço para que falem sobre isso. Me ocorre uma ideia assim, que eu acho que é relativamente simples, e eu desenvolvi um trabalho na Santa Casa de Porto Alegre durante muitos anos, fazendo psicoterapia de grupo com pacientes do SUS. O que é psicoterapia? Oferecendo para esses pacientes do SUS
que iam à Santa Casa, pessoas fisicamente comprometidas, mentalmente comprometidas, economicamente comprometidas, socialmente comprometidas. Então, imagina uma pessoa com comprometimento total. Essas pessoas participando desses grupos, onde a gente oferecia reflexões para elas, elas tinham um crescimento na vida delas. Elas ficavam muito mais saudáveis. Então, assim, né, com essa experiência na Santa Casa, a gente observava, sim, se a gente oferece, a gente empresta para essas pessoas algumas reflexões, alguns entendimentos, ela se põe mais luz na vida delas, né, se põe mais luz. Então, eu acho que um caminho importante para isso, sim, é ter grupos de acolhimento, né, de mulheres que são abusadas, e que elas possam pensar e entender. Porque, assim, todos nós que estamos aqui hoje, todos nós, temos conflitos. Eu tenho meus conflitos, eu sempre digo, ó, psicólogo e psiquiatra não tem um carimbo de saúde mental, não. A minha vida foi difícil, eu tenho dificuldades, passei por dificuldades. A minha vida é trabalhosa, o que eu tenho, talvez, Mirna, de diferente, eu sou mais atento. Quando eu fico preso no que eu chamo de armadilhas emocionais, eu rapidamente consigo me soltar. Não ficar aprisionado naquilo, sofrendo, fazendo as pessoas sofrer. Então, todos nós temos conflitos. E tem pessoas que têm conflitos muito maiores, pessoas pobres que não tiveram cultura, dificuldades habitacionais, dificuldades econômicas, assim, abusos físicos na família, abusos sexuais, são pessoas que estão muito doentes. E essas senhoras, essas moças, elas precisam do acolhimento, inclusive para perceberem com quem elas estão se acompanhando. O que faz uma psicoterapia? O que faz eu, como psicoterapeuta? É botar luz na vida das pessoas, botar as pessoas a falar, assim, precisamos falar. A palavra, ela é redentora, porque se a gente fala, a gente faz uma catarse e alguém que nos ouve, se faz uma devolução, nos ajuda muito. Então, sim, temos que ter um espaço para oferecer para as pessoas, para essas mulheres, que elas possam identificar com quem elas estão se acompanhando. As pessoas dão sinal, o ser humano dá sinal de quem ele é, de como ele funciona, do que ele pensa. Às vezes o nosso radar não está aparelhado para perceber isso. Então, quando a gente faz esses acolhimentos, esses grupos, né, de psicoterapia, de apoio, é oferecer uma lupa para essas mulheres perceberem com quem eles estão se acompanhando. Porque, assim, essas relações sempre são relações, assim, muito complexas, né? Eu acho que uma das razões que eu me preocupo muito mais com as mulheres do que com os homens, porque os homens, às vezes, eles não se dão conta que são doentes, né? Eles têm um padrão de funcionamento e aí sim, quando a lei vai para cima deles, talvez eles se preocupem mais. Mas as mulheres são presas fáceis, às vezes, desses homens adoentados. Então, assim, se as mulheres conseguirem entender um pouco do funcionamento delas, porque é algo que eu percebo no meu trabalho, assim, né, pela vida fora, eu já trabalho bastante, que muitas vezes uma mulher tem uma fantasia de mudar um homem. Então, alguém que se aproxima dela, um homem que se aproxima dela, seduzindo, se mostrando querido, ela percebe que ele é atrapalhado, que ele é ciumento, que ele é controlador, que ele é paranoico, tem ciúmes demais, mas ela, às vezes, tem uma fantasia que com a bondade dela, que com a entrega dela, que com o amor dela, que com a dedicação dela, com a entrega sexual, ela vai mudar aquele sujeito. Todos nós temos essas fantasias. Então, às vezes, a gente se liga a pessoas muito atrapalhadas com a fantasia que nós, com a nossa bondade, né, com a nossa capacidade efetiva, vamos mudar. E a gente não muda ninguém. A gente não muda. Nós, como terapeutas, temos dificuldades, às vezes, de ajudar as pessoas a mudarem quando as pessoas querem mudar, quando as pessoas nos procuram para mudar. Imagina uma pessoa que nem se dá conta de estar atrapalhada. Então, se a gente consegue botar luz, né, em tudo isso, sim, seguramente nós vamos diminuir os riscos de agressão, porque assim, é evidente que isso tem uma história, né? Essas agressões dos homens com as mulheres, ela não se dá em uma semana, é uma coisa construída por um certo tempo, né? E por que essas mulheres, assim, como a Nadine falou, elas não vão buscar ajuda? Por que elas não falam para os seus familiares? Por que elas não falam? Claro que tem componentes psicológicos embutidos nisso, tipo assim, se eu contar, eu estou me revelando uma fracassada. Às vezes é uma fantasia, vou me revelar uma fracassada diante da minha família. O que a minha família vai achar de mim? Que tipo de mulher que eu sou? Então ela fica sozinha com medo de abrir esses seus conflitos, porque já está submetida, já está abatida, já está sofrida. E às vezes, se vai falar para alguém, o perigo que essa pessoa que vai acolhê-la vai dizer, viu? Eu te falei, tu é burra, olha como é que tu é doente, tu não presta, sei lá o quê, né? Cabedal, às vezes, assim, de críticas, que a pessoa não fala. Então, assim, claro que nós temos que trazer esta mulher para mais próximo do Estado, no sentido de acolher onde ela possa falar. Eu acho, assim, que
Essas experiências de grupo, eu acho que entende melhor. Por exemplo, os AAs, Alcoolistas Anônimos, eles trabalham muito melhor que nós, psiquiatras, para recuperar os pacientes com dependência de álcool. Narcóticos Anônimos. Então, também tem grupos anônimos de acolhimentos a mulheres abusadas, onde elas possam passar lá e conversar, fazer uma terapia. O nome é uma terapia. Nós estamos fazendo uma terapia aqui, de uma certa forma. As pessoas que estão nos ouvindo, né, Melão? Isso é uma terapia. Governador, as pessoas estão nos ouvindo, estão nos aproveitando. Isso é uma terapia. Então, quando a gente conversa com alguém, quando a gente se oferece, uma pessoa sabe nos escutar, isso abre um espaço de entendimento. Então, sim, como disse a Nadine, assim, que precisa do engajamento da sociedade, sim, precisa do engajamento da sociedade. Precisamos botar luz sobre a vida mental, sobre a saúde mental. As instituições, em geral, as instituições privadas, dão pouca atenção à saúde mental. As pessoas, né, não olham para isso, porque nem existe demanda, né? Vocês não observam chegar no serviço, um companheiro, um amigo, dizer assim, pá, hoje eu estou muito deprimido. A pessoa não diz isso, a pessoa fica com vergonha. Hoje eu vim da minha casa, lá meu namorado me empurrou. A pessoa não diz isso, fica com vergonha. Agora, se a pessoa chegar, né, governador, com uma cólica renal, ela vai dizer, pessoal, minha noite foi terrível, todo mundo vai chegar em volta dela, vai dar dica, tomar chá. Ninguém fala dos seus sofrimentos mentais, emocionais. Olha que peso, a pessoa já sofre e ela mesma tem preconceito de colocar isso, né, no seu convívio. E nós também temos preconceitos. Nessa reportagem que eu fiz brilhante, eu gostei muito desse tema da GERT, eu linkei suicídio e pedofilia também, né? Eu disse lá para o Lovato que nós tínhamos que falar na mídia sobre suicídio. Falar mais, ao contrário, não vai mais gente se matar. A Nadine também levantou uma hipótese que talvez falar sobre o feminicídio podia mais gente se matar. Eu penso que não. Por que nós não falamos de suicídio? Eu tenho uma ideia clara, porque é difícil para nós falar com uma pessoa que quer se matar. A gente quer fugir dessa pessoa, porque nós não sabemos bem como ajudá-la. Agora, quando uma pessoa fala que quer se matar, isso já alivia muito, assim, tem alguém que está ouvindo ela. Então, sim, quanto mais falarmos, eu acho que reduz o suicídio, não aumenta. Acho que a mídia pode falar, sim, tem que falar, pode acompanhar, pode fazer lives, pode fazer gravações, e com o feminicídio é a mesma coisa. Eu tenho, às vezes, umas ideias que me passam pela cabeça e eu vou tomar essa liberdade aqui de dividir com vocês, que pode ser até um pouco ingênuas, assim, mas quanto mais nós expormos o homem agressivo, é melhor. Por exemplo, assim, né, eu estava lembrando agora, conversando com vocês, que os mais jovens não sabem, talvez a Nadine não sabe, mas há muitos anos tinha um cobrador que ia de vermelho na casa das pessoas, quando as pessoas não pagavam uma conta, não sei se os mais jovens lembram disso, ele ia de bicicleta, batia na minha casa lá, então a vizinhança via que eu não estava pagando as minhas contas. Claro que isso era um abuso e acabou. Eu lembrei isso em relação aos homens que agridem. Se tiver, né, algum tipo de movimento na comunidade, que as pessoas vão visitar aquela família e dizer assim, aqui tem um homem agressivo, isso também expõe. Nós precisamos deixar essas pessoas, de uma certa forma, assim, com o olhar da comunidade. Porque senão eles ficam lá, né, no seu canto, a mulher com temor se vai denunciá-lo, né? Então, assim, nós temos que denunciar esses homens, né? Assim, eles precisam aparecer também. Porque senão eles ficam, né, lá nos seus covis, fazendo com essa postura agressiva. Também nós temos que botar também luzes sobre esses sujeitos. Bom, então, assim, eu também não vou me delongar, assim, esse aqui é um papo inicial. Eu acho que tem uma série de possibilidades, sim, de a gente fazer polícia, né, o judiciário. Acho que, assim, precisa muito do pessoal da área de saúde mental, a psicologia, a psiquiatria, porque nós, como psiquiatras, ainda fazemos muito pouco para a comunidade. Eu sou muito grato também à Santa Casa, que me abriu um espaço onde eu pude oferecer para a comunidade, através de lives, entrevistas aqui, eu escrevi um livro chamado Arte de Ser Infeliz, oferecer para a comunidade como é que as coisas acontecem. Não é uma coisa do outro mundo, pessoal. A gente pode transferir conhecimento sobre saúde mental, passar ferramentas para as pessoas que elas possam usar na sua vida. Não precisa num consultório fazer terapia, Nadine, de 2, 3 anos. É muito mais simples. Então, eu acho que nós também precisamos, nós psiquiatras e psicólogos, nos oferecermos mais. Eu sempre trabalhei assim, sempre achei que eu tinha esse compromisso. A Mirna disse isso, eu vim do interior, uma cidade pequena, vim para Porto Alegre, por uma desgraça na minha família, meu pai morreu com 47 anos, nós viemos para cá, eu acabei fazendo medicina, e eu me sinto muito honrado e muito feliz em poder estar com as pessoas mais necessitadas.
Então, agradeço mais uma vez o convite e acho que é isso que eu queria colocar para início de conversa. Ok, Nélio Tombini, muito obrigado, um abraço. Vamos em frente com, nesse momento, a doutora Nadine Anflor, chefe de polícia. Bom dia, tenha bondade. Bom dia a todos. Uma saudação especial ao excelentíssimo senhor governador, doutor Eduardo Leite, nosso vice-governador também, delegado Ranolfo, que com maestria ambos nos conduzem aqui dentro da segurança pública. Uma saudação que eu sei que nos acompanha, de maneira muito especial ao presidente da ABERT, Flávio Rezende, ao meu querido amigo presidente da AGERT, Roberto Melão, e permitam-me aqui saudar a vice-presidente, a Mirna, que é uma mulher guerreira que nos representa dentro da AGERT, e desde já, saudando as demais autoridades já mencionadas, dizer como é bom ter a Mirna dentro da AGERT com esse olhar. Acho que esse relatório social deste ano, e principalmente o nome, o silêncio precisa acabar, é justamente que traduz esse momento no ano de 2020, quando a gente analisa ainda os inúmeros casos de feminicídio e de violência contra a mulher. Eu tenho o maior orgulho de dizer que estou aqui tentando representar todas as mulheres da segurança pública neste cargo que me foi confiado pelo governador Eduardo Leite, pelo vice-governador delegado Ranolfo, e não poderia, chegando aqui na chefia de polícia, deixar de trazer essa bandeira, a qual por 7 anos tive o contato direto no balcão de uma delegacia, e sei o quanto é importante o acolhimento, esse primeiro, o receber a mulher vítima de violência e fazer diferença na vida dela para que ela efetivamente se sinta segura em romper o silêncio e romper aquele ciclo de violência. As delegacias especializadas de atendimento à mulher, elas foram a primeira política pública de enfrentamento à violência. Uma discussão que veio lá na década de 70, no auge do movimento feminista. Então, as primeiras delegacias, a primeira em São Paulo, em 1985, e no estado do Rio Grande do Sul, as 3 primeiras em Canoas, Porto Alegre e Caxias do Sul, em 1988. Talvez por uma coincidência, justamente quando as primeiras 3 delegadas mulheres foram aprovadas no concurso público para delegadas de polícia. Então, as 3 primeiras delegadas vieram justamente com o intuito, o objetivo de cuidar de outras mulheres e de investigar esses crimes tão violentos de violência de gênero, violência contra a mulher. Hoje, nós podemos dizer que a nossa instituição já possui 23 delegacias especializadas no atendimento à mulher no Estado. O ano passado, abrimos a última delegacia em São Leopoldo, e logo que assumi aqui, confesso aqui a todos, que eu inúmeros pedidos de aberturas de delegacias especializadas. E a minha responsabilidade fez com que nós tivéssemos uma criatividade, porque não é possível mais abrirmos delegacias especializadas em todos os municípios. Que bom se pudéssemos. Eu até sonho, quem sabe um dia, em poder começar a fechar essas delegacias especializadas, porque os indicadores de criminalidade realmente diminuíram. Nós tentamos trabalhar de forma diferente desde o ano passado. Buscamos capacitar todos os profissionais, os policiais civis, para bem atender e bem acolher essas vítimas de violência. Não é possível que tenhamos esses 23 espaços e que as outras mais de 550 delegacias não saibam bem acolher. Então, foi esse intuito, no ano de 2019, um trabalho de educação e reeducação também dos nossos profissionais. Criamos, então, o que chamamos de Sala das Margaridas, um projeto muito simples, porque nós temos 44 delegacias de pronto atendimento no estado do Rio Grande do Sul, que trabalham 24 horas, 7 dias na semana. E justamente nesses espaços é que nós buscamos criar, então, esse novo programa, que chamamos de Sala das Margaridas. Nada mais é do que um espaço que não o balcão da delegacia, que é o mesmo local em que atendemos vítimas de roubos, de furtos, crimes patrimoniais, homicídios, não. Nós queríamos uma sala, então, mas uma sala diferenciada. Uma sala em que nós temos na parede escrito 2 palavras: respeito e proteção. E é justamente isso que as mulheres buscam ao procurar uma delegacia, e é isso que os policiais, ao atender uma vítima que não no balcão da delegacia, devem ter em mente.
respeitar esta vítima, saber acolher, saber ouvir, embora pareçam que as histórias são todas parecidas, cada uma tem uma história de vida. Então, nós temos já hoje 22 salas das Margaridas, queremos chegar aí até o final do ano em 44, para que a gente tenha, então, em todos os plantões policiais, esse espaço mais acolhedor. Nenhuma sala é aberta sem que todos os profissionais do plantão recebam uma capacitação de uma delegada de polícia. Então, o pré-requisito para abrir esse espaço é falar sobre a violência de gênero, é ter esse olhar e esse acolhimento diferenciado. Obviamente que não são somente as delegacias e o trabalho da Polícia Civil que consegue romper com essa triste realidade. Nós temos que ter um trabalho em rede, nós precisamos de todos os outros atores da Justiça Criminal, nós temos uma parceria muito grande com a própria Brigada Militar, e me lembro que quando eu estava como coordenadora das DEANs e também convidada pelo delegado Ranolfo, que era chefe de polícia, nós construímos em conjunto com a Brigada Militar a necessidade de lá também ter um espaço de acolhimento a essas mulheres. E aí me sinto um pouco madrinha das patrulhas Maria da Penha, porque consegui, juntamente com uma coronel, que na época estava na Brigada Militar, criar, então, aquelas patrulhas, justamente com o objetivo de fiscalizar as medidas protetivas de urgência, de dar um apoio mais específico para essas mulheres, depois que elas passavam numa delegacia e solicitavam, faziam o registro de ocorrência e solicitavam as medidas de proteção. Infelizmente, nós tivemos, no ano passado, 97 mulheres vítimas de feminicídio no estado do Rio Grande do Sul. O que nós observamos? Que mais de 70% dessas mulheres, vítimas deste crime maior, sequer tinham procurado uma delegacia de polícia. Nunca tinham registrado uma ocorrência policial. 96% delas não tinham medida protetiva de urgência. O que isso significa? Exatamente o que a Mirna comentou. O silêncio precisa acabar. Nós temos dificuldades ainda, nós sabemos que nós temos dificuldades nas nossas redes de atendimento, que muitas vezes, infelizmente, são redes de pessoas, e isso nós temos que trabalhar para melhorar cada vez mais. Não pode ser a Nadine, a Tatiana, enfim, as pessoas estarem nos centros de referência. Nós precisamos que os organismos, que as instituições trabalhem independentemente de quem esteja lá. Mas nós temos em números concretos, e aqui até saliento, uma reestruturação do Observatório da Violência de Gênero dentro da Secretaria de Segurança Pública, fomentado pelo delegado Ranolfo, que todas as mortes de feminicídio hoje são analisadas pela nossa divisão, que coordena todas as delegacias especializadas de atendimento à mulher. Hoje nós fizemos a análise de caso a caso, de quem é essa mulher, e esse observatório dentro da Secretaria é que compila todos esses dados. Então, se nós temos 97 mulheres mortas no ano de 2019, infelizmente, no ano de 2020, nós já temos 70 mulheres mortas vítimas de feminicídio. Nós temos uma previsão de, pelo menos, terminar o ano com menos mortes, mas ainda são muitas mulheres que morrem dentro de casa, em silêncio e muitas vezes sem apoio. As nossas delegacias estão preparadas, as nossas delegacias possuem também uma integração com as psicólogas, algumas já têm grupos reflexivos também trabalhando com homens, porque quando se fala em violência contra a mulher, nós não podemos ter políticas públicas apenas para elas. Nós temos que pensar que nós temos homens emocionalmente doentes e que também precisam de ajuda, porque dessas 97 que morreram no ano passado, 20 homens cometeram o suicídio imediatamente ao feminicídio. Então, é um alerta que a GERT faz, cumprimento pela iniciativa. Tratar de violência contra a mulher e de feminicídio é algo que não depende somente das forças de segurança. Nós precisamos efetivamente da ajuda, da divulgação das boas práticas e não somente do caso do feminicídio em si. Eu sempre digo que eu tenho muito medo, às vezes, de divulgar somente o feminicídio. Nós temos que divulgar e estimular as boas práticas, os locais em que as mulheres podem e precisam pedir ajuda, mostrar que mulheres podem estar em qualquer lugar e são capazes de romper esse ciclo da violência. Então, parabéns, presidente Melão, parabéns, Mirna, pela iniciativa, parabéns a que me permitam também a Camejo, que eu sei que fez toda a organização do relatório. Muito obrigada. Participação do governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eu, antes de passar a palavra, governador, quero agradecer
o governador pela forma que sempre tem recebido nossa entidade. Saiba, governador, que a GERT é grata ao seu governo. Conte sempre com a GERT. Tenha bondade, governador. Obrigado, meu caro amigo Melão. É uma alegria poder estar com vocês. Eu não posso iniciar sem antes lamentar que a gente não possa estar fazendo esse encontro presencialmente, mais uma vez aqui no Palácio Piratini, como fizemos no ano passado. Infelizmente, os tempos atuais que nós estamos vivendo nos impedem de estar mais próximos, mas ainda assim, que bom encontrá-los virtualmente aqui, dentro deste relatório social da GERT. Quero saudar o nosso vice-governador, o delegado Ranolfo, que é secretário de Segurança Pública, é uma super importante, a melhor atenção da nossa equipe da Segurança Pública, o Ranolfo, diretamente, toda a sua equipe. Saudar o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador André Vilarinho, saudar o representante da ABERT, o presidente Flávio Lara Rezende, o diretor-geral, a nossa chefe de polícia, a delegada Nadine Flor, a coordenadora-geral do relatório social 2020 da GERT, a Mirna Proença, e agradecer as generosíssimas palavras aqui a mim. Muito obrigado, Mirna. Parabéns pelo seu trabalho. Saudar o médico especialista em psiquiatria da Santa Casa de Porto Alegre, o Dr. Nélio Tomini, agradecer as palavras e cumprimentá-lo pela abordagem aqui que fez, que deixa muito clara a importância desse tema, a relevância que tem, e a todos os presidentes, dirigentes, jornalistas, colaboradores das emissoras gaúchas de rádio e televisão que nos acompanham virtualmente, aos representantes da imprensa, a todos os amigos que estão nos acompanhando. Já estou aqui com o relatório, aqui nas minhas mãos, né? Já tive a oportunidade de fazer a análise de alguns dos dados, das informações que são aqui trazidas. Queria, antes de mais nada, ressaltar que as emissoras de rádio e televisão do Rio Grande do Sul já cumprem uma função social relevante na própria atividade fim que tem, né? Informar, integrar a nossa sociedade e assim também fortalecer a nossa identidade regional, a nossa identidade e a nossa cultura como povo gaúcho, e por isso já são absolutamente relevantes para o nosso Estado, e fazem isso com muito cuidado, com muita atenção, com muita dedicação. O Estado do Rio Grande do Sul conta com, eu tenho a oportunidade como agente político, como governador hoje, mas antes disso como candidato, ter circulado por tantas dessas emissoras, e poder observar o quanto que investem, né, e se estruturam, mesmo nos pequenos municípios, por todo o cuidado que tem para levar a melhor informação e fazer o melhor trabalho para as suas comunidades. E por isso só já é absolutamente relevante, muito relevante, o trabalho que as nossas emissoras fazem. E o GERT, essa entidade, ao longo dessas décadas, cumpre a missão também de integrar as emissoras entre elas, e a partir desse relatório social, temático que desenvolvem, alinhar os esforços de todas essas emissoras numa grande rede de colaboração em torno de uma pauta, de um assunto de interesse comum, de interesse público. E esta pauta que aqui é trazida, da violência contra as mulheres, ela é muito presente no atual momento, porque nós vivemos uma mudança cultural, ainda bem, né, de maior força e poder para as mulheres, mas vivemos essa grande mudança cultural num período muito recente da nossa história, se observarmos os séculos, ou milênios de dominação masculina, e nós colocarmos isso numa perspectiva histórica, portanto, absolutamente recente, esta mudança, essa transição para o reconhecimento de igualdade entre os gêneros. Infelizmente, muitos homens não saíram da selva, não saíram ainda desta cultura absolutamente errada de submissão das mulheres, não se conformam em assistir a esta independência e os direitos iguais das mulheres. Tratam
seus, e, portanto, além de ter uma estrutura de governo que nós buscamos fortalecer, muito liderada pela nossa primeira mulher chefe de polícia, mas também lá na nossa Brigada Militar, temos a primeira chefe de Estado-Maior da Brigada Militar, a mulher, e uma ampliação forte das nossas patrulhas Maria da Penha, e também pela dedicação dos homens do nosso governo, com reconhecimento da importância dessa pauta, pela liderança do nosso secretário Ranolfo, nosso vice-governador. Nós temos um reforço de estrutura de governo, mas não é o governo quem muda a cultura da sociedade, né? A mudança de uma cultura, a forma como as pessoas compreendem esse tema, não é o governo quem determina, não é um decreto do governador que estabelece essa mudança de cultura, é efetivamente o trabalho engajado da sociedade para que esta pauta, este tema seja reconhecido, seja colocado luz, como aqui falou o doutor Nélio, seja colocado luz sobre esse assunto, sobre esse tema, para que haja ao longo do tempo esta mudança cultural e a compreensão da igualdade entre os gêneros, dos direitos das mulheres e a indignação coletiva em relação aos atos de violência que são praticados. A repressão a este tipo é importante do ponto de vista pedagógico, mas o que nós precisamos efetivamente é mudar a forma como as pessoas entendem, né, a igualdade entre gêneros. E para isso, os nossos meios de comunicação são fundamentais. São eles os grandes responsáveis por difundirem a cultura da sociedade que nós queremos construir e que nós devemos construir. É evidente que nós temos, a partir das escolas, um grande instrumento, e trabalhamos, né, na educação. Por isso a educação é muito mais do que mera formadora de conhecimento formal, técnico, né, do que ensinar a ler, escrever e fazer contas. É também muito isso, e é importante que seja na formação do nosso capital humano, do ponto de vista técnico, para produzir, para gerar riqueza, mas é também um instrumento de formação das consciências e da formação de uma sociedade mais justa, igualitária, a partir da compreensão desta igualdade, não apenas entre gêneros, mas o respeito à diversidade do nosso povo. Nós estamos aí diante de um momento em que, especialmente também, dá foco ao respeito à diversidade racial, né, ao combate ao racismo, falar aqui do respeito à diversidade religiosa, à diversidade de orientação sexual e tantas outras diversidades que formam a beleza do povo que nós temos, entre elas também a igualdade entre gêneros. Mas isso quem faz não é o governo sozinho. A formação dessa cultura vem desde as escolas, mas passa também pelos nossos meios de comunicação, fundamentalmente, porque são eles que dia a dia estabelecem essa relação com a sociedade. Eu sempre digo, quando dou alguma entrevista, né, a alguma rádio, alguma televisão, agradeço os espaços que me são destinados, porque eu gostaria de poder conversar individualmente com cada um dos gaúchos. Evidentemente que isso é impossível, né? São 11 milhões e meio de gaúchos e gaúchas. Então, são esses veículos de comunicação que me permitem, através das ondas de rádio e TV, levar a nossa mensagem, né? E que bom que a gente tem meios de comunicação, emissoras comprometidos em levar a mensagem da sociedade que nós queremos construir a partir desse trabalho, deste relatório social, que neste ano enfrenta um tema sensível e necessário, que é a violência contra a mulher. Contem conosco, nós também contamos com vocês nesse grande trabalho na formação de um mundo mais justo e melhor para todos os gaúchos e gaúchas. Um grande abraço a todos. Está no mudo. Essa é a frase que a gente mais ouviu neste ano, está no mudo, abre a câmara, o sinal está cortando, é a coisa que a gente mais... São as frases mais famosas do ano, né? Então tem que tirar do mudo aí, presidente Melão. Tá no mudo ainda ali, estou vendo que está no mudo ainda. Ok, é verdade. É verdade. Desculpe. Mas assim nós estamos encerrando, então, agradecendo ao nosso governador Eduardo Leite, o vice-governador, o secretário de Justiça, a chefe de polícia do Estado, a doutora Batini, né, também o doutor Nélio Tombini, o nosso presidente, querido amigo, né, da ABERT,
Flávio Lara Rezende, e a nossa coordenadora. Mirna, querida, mais uma vez, parabéns por tudo. Muito obrigado e vamos em frente.